Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula no canal Deltamate. O meu nome é Tiago Carneiro, sou professor de matemática. Na aula de hoje, nós vamos ver conjuntos dos números inteiros e a sua formalização. Vamos ver as propriedades das operações que estão definidas no conjunto dos números inteiros. O mesmo que a gente fez na aula passada de conjuntos dos números naturais, que nós vimos que a adição e a multiplicação se define no conjunto dos números naturais. A subtração não é definida no conjunto dos números naturais, mas agora é diferente. Agora a subtração ela é definida no conjunto dos números inteiros. Então vamos ver as três operações básicas do conjunto dos números inteiros, que é a adição, a multiplicação e a subtração. E vamos ver também as suas propriedades. Na aula de hoje vamos trazer toda a teoria de números inteiros e como ela se comporta em relação a essas propriedades, as mesmas propriedades da adição que foi utilizada no conjunto dos números naturais. Nós vamos ver agora no conjunto dos números inteiros, que é justamente uma ampliação do conjunto dos números naturais. Ou seja, o conjunto dos números naturais ela está contido no conjunto dos números inteiros. Ok, minha gente? Então vamos começar a aula, minha gente. Compartilhe, se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho, se inscreva nos comentários, qualquer dúvida e sugestão. Estou muito feliz porque em 3 semanas de canal alcançamos 92 inscritos. Isso é muito bom, um grande progresso. E a minha meta, gente, a nossa meta é, ao chegar no final do mês, a 200 inscritos. Então, conto com a sua ajuda para melhorar e crescer cada vez mais esse canal, para contribuir com a matemática de todos os ramos, de todas as faixas etárias, ok? Então, gente, um forte abraço e vamos para a aula. Hoje falaremos de conjunto dos números inteiros. Aula passada, nós formalizamos o conjunto dos números naturais e vimos as suas operações, no caso, as operações definidas no conjunto dos números naturais. Hoje vamos definir o conjunto dos números inteiros e mostrar as operações definidas no conjunto dos números inteiros e suas propriedades. Então, a gente vê que o conjunto dos números inteiros, por definição, ele é um conjunto que contém esses elementos aqui, esses números aqui. Então, esse conjunto ele vai do menos infinito a mais infinito, certo? Aí, veja bem, se eu tenho aqui, e aqui ele é representado na reta, também na reta real, que se chama de reta real, certo? São todos os números inteiros aqui, que vai do menos infinito a mais infinito, certo? Então, veja bem, por definição, a gente sabe o seguinte, que se eu tenho uma adição, vamos supor, se eu digo que a definição mais x, certo? É igual a b, que a definição ela tem, que vimos na aula passada, que tem um conceito de sucessão, né? Que é a adição. Então, se eu tenho que a mais x é igual a b, então eu vou dizer o seguinte, que se eu disser que a é igual a 6 e b é igual a 1, eu vou ter a seguinte notação, a seguinte coisa. Eu vou dizer que se a é 6 mais x, certo? Ok, gente? 6 mais x é igual a 1. Né? E quem é x? X aqui, ele vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1 menos 6. Só que, gente, o que acontece? Eu sei que o meu 1 aqui, como aqui é uma subtração, ele é menor do que 6. Certo? Então, essa diferença aqui, ela não pertence ao conjunto dos números naturais. Vimos na aula passada. Essa diferença não pertence ao conjunto dos números naturais. Não está definida em N. Foi essa dificuldade encontrada que houve a necessidade de efetuar subtração para quaisquer números naturais, né? E foi um dos fatos que impulsionou o estudo que levou à formalização dos números inteiros. Foi justamente os números negativos, né? Que não pertencem ao conjunto dos números naturais. Então, se a gente tem um conjunto das diferenças, vamos supor, se eu digo que 0 menos 1, 1 menos 2,
2 menos 3 e 3 menos 4, certo? E por aí vai, ó. Eu digo o quê? Que esse conjunto da diferença ele é representado pelo inteiro o quê? Pelo inteiro menos 1, não é isso? Esse conjunto da diferença é representado pelo inteiro menos 1. E se eu digo também, vamos por 0 menos 2, 2 menos 4, se a gente botar aqui 2 menos 4, 3, deixa eu voltar, 3 menos 5, certo? Isso aí vai, eu vou ter um número, que seja, essa diferença vai ser representada pelo inteiro menos 2. E por aí vai, gente, que houve a necessidade de estudar os números negativos, né? Que esses números do conjunto dos números inteiros são esses aqui, que a gente viu, né? Representado na reta real também. E a gente conclui que o conjunto dos números naturais, então, ele está contido no conjunto dos números inteiros, não é isso? Ele está contido no conjunto dos números inteiros. O conjunto, ou seja, significa que os números inteiros, ele é uma extensão dos números naturais. Os números naturais é subconjunto do conjunto dos números inteiros. Então, a gente tem outros subconjuntos do conjunto dos números inteiros, que são esses subconjuntos aqui embaixo, ó. Ou seja, você tem os inteiros não negativos, que é representado por Z+, né? Vou aumentar aqui, representado por Z+, ou seja, são todos esses inteiros não negativos, são números inteiros do zero ao infinito, né? São números que não são negativos, que vão do zero ao infinito, ou seja, esse daqui, os números inteiros não negativos, que é representado por Z+, ele vai ser igual ao conjunto dos números naturais, né? O conjunto dos números naturais, ele é subconjunto de Z, e que Z, os números não negativos, ele vai ser igual ao conjunto dos números naturais, certo? Inteiros positivos, os inteiros positivos, ele é representado assim, ó. Ele é representado por Z mais e o asteriscozinho, que, ou seja, são números só positivos, ou seja, ele é um número que vai do 1 ao infinito, ele exclui o zero, né? Então, ele pode ser representado também assim, ó, pode ser igual também assim, ó, é o Z positivo, você pode botar aqui é o Z positivo, menos, certo? Zero. Não é isso? Pode representar também dessa seguinte forma, ok? Temos também os inteiros não positivos. Os inteiros não positivos, certo? Deixa eu apagar só essa parte aqui. Os inteiros não positivos, eles... Deixa eu apagar aqui. Os inteiros não positivos, eles já são números que eles não são positivos. Eles vão do menos infinito ao zero. Não é isso que é representado pelo Z menos, não é isso? Então, na verdade, eu tenho o seguinte, os inteiros não positivos é isso aqui, ó. Ele é representado assim, ó. Os inteiros não positivos, ó, é o Z menos, certo? Que são os números que vai justamente quem? Do menos infinito, ó, menos infinito, menos 3, menos 2, certo? Menos 1, ó, 0, 1, 2 e 3, certo? Então, eu tenho aqui, ó, e reticências, né? Então, eu tenho aqui o conjunto dos números inteiros... desculpe, gente. Eu botei o conjunto dos números inteiros totais. Não, ele apaga aqui, ó. Ele vai até o zero, certo, gente? Desculpe, perdão. Ele vai até o zero, gente, ó. Ele fecha aqui. O conjunto dos números inteiros não positivos... ele vai do menos infinito até o zero, como está aqui, ó, do menos infinito até o zero, certo? E os inteiros negativos são aqueles representados assim, ó. Os inteiros negativos são Z menos com asteriscozinho, né? Que vai ser igual a quem? Ao próprio Z, certo? Negativo, excluindo o zero, não é isso? Excluindo o zero. Que vai ser todos os números o quê?
negativos, excluindo o zero, que vai ser justamente quem? Vai do menos infinito, né? Aí eu tenho menos 3, não é isso? Vamos ver aqui. Menos 2, ó, menos 1, e aí fecha, que exclui o zero, não é isso, gente? Então, isso aqui é a definição do conjunto dos números inteiros, sabendo que o n também ele é subconjunto do conjunto dos números inteiros, ok? Vamos continuar. Vamos falar agora a operação definida no conjunto dos números inteiros. Vamos começar com a operação da adição, gente. Então, em eles estão definidos as operações da adição, da multiplicação e da subtração. Vamos falar dessas três. Vamos começar com a adição. A adição é o seguinte, ó. Eu tenho aqui que ela é definida como... Você vê que a relação, isso aqui, x, representa a relação, né, ou cartesiano. Então, você vê que z, a relação do conjunto z, ela vai dar o próprio conjunto z, né? A relação entre os elementos do conjunto z, ele vai dar o próprio conjunto z. Então, eu vou dizer que se eu tenho par AB, então eu tenho A mais B. Então, a relação aqui de A e B, ele vai ser A mais B, porque essa relação que a gente vai falar aqui é a relação da adição, da operação, não é isso? Da adição. Então, ele tem uma notação que explica assim, ó, a relação de A, que esse par aqui significa que um está relacionado ao outro. Então, A relacionado a B, como ele está dizendo aqui, então a relação deles vai ser justamente a operação adição, que vai ser A mais B. Essa aqui é a relação, certo? Então, eu tenho o seguinte, que nessa definição de subtração, eu tenho justamente os participantes que eu vou chamar de parcela. Essa aqui é a parcela, certo? Porque eu tenho as parcelas, ó. Eu tenho as parcelas aqui, gente, ó. Certo? As parcelas. Vou chamar aqui de primeira parcela. Aqui eu vou chamar de segunda parcela, ó. De segunda parcela. Opa. De segunda parcela, certo, gente? Eu vou chamar de segunda, ó, parcela. Certo? Segunda parcelas. Segunda parcela, né? Vou apagar o S. O Szinho aqui, que estão, né? Primeira parcela, segunda parcela. E essa operação toda aqui, a gente, por definição, chama de quê? De soma ou total, não é isso, gente? Ó, soma. Isso aí a gente vê logo no início do início fundamental, né? Do ensino fundamental, do início, né? Então, a gente vê logo essa definição logo no comecinho, quando estuda, né? Logo no início. Então, aqui é soma ou total, certo? Então, essa é a minha definição de adição. Ok, gente? Vamos lá. Bom, vou falar agora das propriedades que eu esqueci de botar aqui em cima, as propriedades da adição. Como já vimos falado da aula passada no curso dos números naturais. Ó. Propriedade não vai mudar nada, gente. É a mesma coisa, ó. Aqui as propriedades da operação adição. As propriedades, ó. As propriedades, certo? As propriedades da adição. Ó. As propriedades da adição, gente. Certo? As propriedades da adição. A primeira propriedade é a propriedade comutativa, né? A propriedade comutativa, como é que ela é definida, a propriedade comutativa, né? Então, assim, ó, qualquer que seja, a gente botar aqui, qualquer que seja A, né? Vou botar aqui A e B. Qualquer que seja A e B pertencente a Z, que a gente agora está falando do conjunto dos números inteiros,
né, qualquer que seja P pertencente a Z, temos, né, que A mais B, não é isso? Temos que A mais B é igual, isso aqui é a propriedade da comutação, AB mais A, não é isso, gente? Isso aqui é a propriedade comutativa, certo? Então, a gente vê isso aqui, ó, né? Setinha aqui, certo? Então, essa aqui é a propriedade da comutação, ou seja, A mais B é igual a B mais A. Ou seja, que a ordem das parcelas ela não vai alterar o meu resultado, não é isso? Ok. Propriedade da existência do elemento neutro. O elemento neutro na adição é o zero, gente, né? Então, existe um único número. Então, eu vou dizer que existe um único número, né? Um único elemento A, que eu vou chamar de A. Existe A, né? Que é pertencente a Z, não é isso? Existe A pertencente a Z, certo? Que esse A, ele vai ser quem? A, né? Vai ser igual a zero, certo? Então, eu vou dizer o quê? Eu vou ter um número x qualquer, que eu vou dizer que x, certo? Mais A é igual ao próprio x, não é isso? Deu um elemento neutro? Deixa eu consertar aqui. Consertar. Vou dizer que o x mais um certo A, não é isso? Que é igual a zero, é igual ao próprio x, né? Ou x, né? Mais zero, que é o elemento neutro, né? Vai ser igual a x. Esse zero aqui, ele vai participar da operação, mas não vai trazer nenhuma relevância à operação. Não vai ter nenhuma relevância na operação. Não vai alterar o resultado, não é isso? Ok. O próximo agora, gente, é a propriedade da existência do elemento oposto, né? A existência do elemento oposto. Essa existência do elemento oposto é para o dado inteiro. Existe um único inteiro B, então vai ser o quê? Ó, dado inteiro, não é isso? Existe um único número, um único inteiro, ou seja, A. Existe A pertencente a Z, certo? Existe A pertencente a B e B pertencente a Z também, não é isso? Pertencente a Z. Tal que A mais B, A mais B vai ser igual a zero, gente, né? Então, tal que A mais B vai ser igual a zero. Ou seja, na reta real, eu vou ter, se A mais B é igual a zero, eu vou dizer então que B, ele vai ser igual, né, a menos A. Então, é meu elemento oposto. Então, o elemento oposto de B é menos A. Então, é a mesma coisa que na reta, que a gente vai explicar na reta, eu vou ter numa reta o seguinte, eu vou ter na minha reta, que eu vou ter o quê? Eu vou ter o zero aqui, então eu vou ter o elemento oposto. O elemento oposto de A vai ser menos A. O elemento oposto de 3 é menos 3. Então, aqui eu tenho o elemento oposto, é assim, ó. Ele pertence justamente ao conjunto dos números, ele está definido no conjunto dos números inteiros, né? Então, é menos A e A, não é isso? Aí, ó. Isso aqui é justamente o elemento oposto, né? Que eu vou dizer que A mais X, né? É igual a zero. Ele vai ser igual a zero desde que X seja o oposto de A, menos A, não é isso, gente? Então, é a mesma coisa. Um exemplo, menos 3, o oposto de menos 3, ele é quem? Ele é o próprio 3, não é isso? É justamente vice-versa, né? Então, olha só, vamos lá. Vamos agora à propriedade, última propriedade, que é a da associativa, né? É a propriedade da associativa, da associação. Então, eu tenho o seguinte, ó. A propriedade associativa é qualquer que seja, né, os elementos A, B, certo? E C, certo? Pertencente a Z, que a gente está falando agora do conjunto dos números inteiros, pertencente a Z,
nós temos que A mais, abre parênteses, B mais C, ele vai ser igual a quem? A mais B mais C, certo? Essa é a propriedade associativa, ou seja, você somente pode efetuar, né, a operação de adição com mais de duas parcelas, né, porque existe a propriedade associativa. Então, se você pode fazer somas com várias parcelas, com 3, 4, com 5, 6 parcelas, justamente, se você pode fazer isso na adição, é porque justamente você tem essa propriedade aqui, ó, que é a propriedade da associatividade, ela associa números, não é isso? Então, eu posso somar A com B, depois B com C, que aí não vai alterar o meu resultado também, não é isso? Então, veja bem, agora eu tenho, vamos supor, um exemplo aqui, gente. Se eu tenho aqui, ó, um exemplo, se eu tenho 3, olha só como a propriedade associativa ele é bastante viva. 3 mais 2 é simplesmente, ó, você vai querer associar os números, você pode botar 3, ó, propriedade associativa, mais, ó, entre parênteses, 1, como a gente viu assim, 1 mais, né, 1, ó, 1 mais 1, não é isso? Não é a mesma coisa? Eu estou associando, gente, eu estou associando. O 2, ele representa também como 1 mais 1, ó, 1 mais 1, certo? Que vai ser igual, ó, olha só como é associativa, por 3, ó, 3 mais 1, olha só, gente, mais 1, ó, olha que maravilha, que isso aqui você pode, ó, que vai ser 3 mais 1 aqui, vai ser o quê? 4 mais 1, ó, que isso aqui vai ser igual a 5, não é isso, gente? Aqui justamente é a propriedade associativa, ó. Eu posso representar o 2, eu particionar o 2 e representar com 1 mais 1. Então, você pode particionar o número e acrescentar a unidade do turno 1, uma unidade só a esse número. Você pode fazer isso pela cada propriedade associativa, ó. 3 mais 2 é uma coisa de 3 mais, entre parênteses, 1 mais 1. Aí você, 3 mais 1, que vai dar igual a 5, não é isso? Então, não importa a ordem que você soma, quais parcelas primeiro, ok? Então, vamos lá, gente. Bom, vamos agora falar da outra operação dos números pertencentes aos números inteiros, né? Vamos falar agora da multiplicação, né, em Z. E a definição da multiplicação é justamente essa aqui, ó. Ó, se eu tenho Z, a relação de Z com ele mesmo, vai dar o próprio conjunto Z. Então, a relação entre os elementos do conjunto Z vai dar o próprio conjunto Z. Esses elementos representados por AB. Então, a relação de A com B vai ser a multiplicação A vezes B. Então, eu quero dizer que esse par significa que A relacionado com B, certo? Vai ser quem? Vai ser justamente a relação A multiplicação vezes B, certo? Essa aqui é a definição de multiplicação. Então, esse x aqui significa relação, ou cartesiano, né? Então, a relação dos elementos do conjunto Z vai dar o próprio conjunto Z, né? Que relação é essa? Essa relação se eu tenho um número relacionado a outro, essa relação vai dar pela multiplicação. Então, essa é a definição da multiplicação em Z, que vimos em conjunto dos números naturais. Vamos ver conjunto em Z. Então, é a mesma coisa, gente. Ó, se eu tenho aqui, a multiplicação ela tem uma relação direta com a adição. Se eu tenho dizer que 4 mais 4 mais 4, que vai ser igual a 3 vezes 4, isso aqui justamente é o seguinte, que a multiplicação é a repetição das parcelas de um número. Então, você tem aqui um número de repetição, que essa aqui é a repetição, certo?
é a repetição, vou chamar de rep, e 4 é as parcelas que vão se repetir. Então, eu tenho 3 repetições de 4. Então, 3 vezes 4 é a mesma coisa de 4 repetido 3 vezes. Isso aí justamente é a definição de multiplicação. É quando você vai repetir um número pela quantidade de vezes. Então, a multiplicação, se eu tenho 5 multiplicado por 2, eu sei que o meu 5 ele vai ser repetido 2 vezes. Ou o meu 2 vai ser repetido 5 vezes. Então, eu vou dizer que eu tenho 5 mais 5, certo? Ou que eu vou ter o meu 2, né? Mais 2, mais 2, não é isso, gente? Mais 2, mais 2, que vai dar justamente o mesmo valor. É por essas e outras que vamos apresentar as propriedades agora da multiplicação, que explica o porquê acontece isso nessa operação. Que vamos falar agora propriedades da multiplicação, gente. Que essas propriedades são as mesmas, tem algumas propriedades mais específicas da própria operação, que a gente vai falar sobre a propriedade da multiplicação. Que essa propriedade, justamente, a gente vai ver o seguinte: a primeira propriedade da multiplicação é a associatividade. Como é a associatividade? A associatividade eu tenho A, certo? Vezes B, vezes C. Isso aqui vai ser igual ao meu próprio A, certo? Vezes, aí ó, B, vezes C. Certo, gente? Essa aqui é a minha propriedade da associativa, da associação, que é a mesma coisa da adição. O que a gente chama de fatores, né? Os fatores que você multiplicar primeiro, não importa. Você pode multiplicar A com C primeiro, para depois multiplicar com B, B com C primeiro, depois com A. Isso aqui não importa, né? Significa que a multiplicação está presente também na propriedade da associação. Comutatividade, elemento neutro. O elemento neutro, qualquer que seja, né, um valor A pertencente a Z, tal que A ele seja igual a 1, que é o elemento neutro da multiplicação, né? Então, isso aqui, eu vou dizer que o meu B, ou seja, se eu tenho outro número vezes A, certo? Vai ser igual a B, né? Ou eu vou dizer que se B vezes 1 é igual a B, não é isso? Ou seja, o 1 é o meu elemento neutro da multiplicação. Ele participa da operação, mas não traz relevância, não traz nenhuma contribuição para a operação, entendeu? Então, essa aqui é a propriedade do elemento neutro da multiplicação, que é 1. Tem uma propriedade característica da multiplicação, que é a distributiva. A distributiva, eu tenho o seguinte, eu tenho que o meu A multiplicado pela uma soma, né? B mais C, certo? Isso aqui vai ser igual a... Você distribui os valores, você vai multiplicar esse com esse, depois esse com esse de cá, não é isso? Então, você vai fazer A vezes B mais A multiplicado por C. Certo, gente? Então, essa aqui é a propriedade da distributiva. Que isso aqui se chama de distributiva à direita desculpe, gente. E eu tenho aqui assim, ó, B mais C multiplicado por A, que vai ser quem? Vai ser justamente AB, mesma coisa, mais
AC, que eu vou chamar aqui de distributiva, né, à esquerda. Certo? Por quê, Thiago? Porque aqui, ó, a minha distribuição em cima que eu faço é para a direita, ó, para a direita, certo? E aqui eu vou fazer para a esquerda. Então, chama distributiva para a direita e distributiva para a esquerda. Ok? Então, a gente tem a última propriedade, que é a propriedade do cancelamento da multiplicação, que também é uma propriedade característica a ela. Então, como é que a gente faz? Então, você, qualquer que sejam os números A, B e C também, eu vou dizer que A vezes C, né? Vou botar aqui, qualquer que seja A, B, né? Deixa eu apagar isso aqui. Qualquer que seja A, B e C, né? Pertencente a Z. É isso? Então, eu vou dizer que A vezes C vai ser igual a B vezes C. Então, A vai ser igual a B. Certo? Ou seja, é a lei do cancelamento da multiplicação. Se eu tenho que A vezes C é igual a um outro número multiplicado pelo mesmo número C, então o C aqui, eles vão se cancelar aqui, ó, vão cancelar. Então, vai dizer que o A vai ser igual ao B. Tem como provar isso, gente? A gente vai falar a aula que vem, que é a última aula de conjunto dos números inteiros. Vamos falar das proposições em Z. E vamos ver também as relações, né, de ordem e o princípio do menor inteiro. Tudo isso que é característico do conjunto dos números inteiros, né? Vamos falar tudo isso aí, que a gente vai finalizar a aula que vem, o conteúdo de conjuntos numéricos, né? Que nós falamos só de naturais inteiros, vamos falar só de naturais inteiros. Que isso aqui, certo? Essas propriedades, todas elas com as propriedades da relação de ordem também, princípio da boa ordem, que vamos falar também, vamos falar do menor inteiro, dizer, né? Então é o seguinte, vamos falar tudo isso aqui tudo, gente, ele vai servir de base para poder, quando a gente entrar em divisibilidade, a gente vai observar justamente esses conjuntos na prática. Então esses conceitos vai ser muito bom, vai ser muito importante para quando a gente entrar justamente na parte de divisibilidade, ok? Então, gente, é isso aí. Você tem a propriedade do cancelamento, certo? E você vê que eles se cancelam aqui e A vai ser igual a B. Essa demonstração, a aula que vem eu farei. Farei essa demonstração em proposições do conjunto Z, que aí a gente vai ter uma série de demonstrações também de vários princípios, né? De várias proposições, que vão ter umas proposiçãozinhas que a gente vai demonstrar, ok? Bom, a última operação em Z, que é bastante simples, é a subtração, certo? É a subtração em Z, certo, gente? Então, a subtração em Z, como é a definição? A definição é, eu tenho que A, certo? E B, A e B pertencentes a Z, certo? A gente define que a relação de A e B aqui, ela vai ser pela diferença de A menos B, certo? Que isso aqui vai ser igual, ok? Ó, como eu disse, A mais menos B. Certo, gente? Ou seja, algumas aulas anteriores, eu tenho comentado que a subtração no conjunto dos números naturais, ela é dada pela operação subtração. Então, ela só serve, né, visto que em N, a subtração,
ela só vai existir, ela só existe, né, se B menos A só vai existir, né, tal que, né, tal que B, tal que A for menor ou igual a B, que a gente viu isso na aula passada com os dos números naturais, não é isso? Então, vai existir só essa operação aqui se o A, né, ele for menor do que B, ou seja, se B for maior do que A. Então, isso aqui vai existir. Agora, no conjunto dos números inteiros, a subtração ela é dada pela soma de um número positivo com um número negativo. Isso aqui é a definição de subtração do conjunto dos números inteiros. Então, a subtração do conjunto dos números inteiros ele dá por uma soma de um número positivo com um número negativo. Aí eu tenho justamente essa definição de subtração em Z, enquanto que a definição de subtração em N é quando essa só vai existir se o A for menor do que B, não é isso? Ou seja, a subtração ela não está definida totalmente no conjunto dos números naturais. Não está definida. Já no conjunto dos números inteiros, ela define. Por quê? Porque vamos trabalhar também com os números negativos, certo? Então, a subtração, a definição de subtração que eu tenho justamente é o quê? A minha definição vai ser essa. Eu vou ter esse sinal de menos, né? Vai ter que Z, né? A relação de Z com o conjunto Z vai dar o próprio conjunto Z. Vamos ver isso aqui muito em função, viu, gente? Em que meu par A, certo? E B, deixa eu voltar aqui. Meu par A e B, certo? Ele vai corresponder, essa relação vai ser o quê? Vai ser A mais, menos B. Essa é a definição de subtração em Z, certo? Então, isso aqui vai ser igual justamente a isso aqui, que eu vou somar, uma soma de um número positivo com um número negativo, ok? Então, a subtração é uma função que associa cada par, né, a esse número que A mais menos B, né? Então é o seguinte, aí você vai me perguntar assim, Thiago, e as propriedades da subtração? A subtração, ela não tem, olha, seja, as propriedades da subtração, ela não é associativa, ou seja, a subtração, vamos botar isso aqui como observação. A subtração, a subtração, ela não é, né? A subtração, ela não é associativa, porque a gente sabe que não basta só, se eu tenho três elementos na operação de subtração, você sabe que você não pode apenas subtrair da ordem que você quiser, não, né? Isso aí vai depender muito. Não é associativa. Ela não é associativa. Ela também não é comutativa. Certo, gente? Ela não é comutativa e também não é elemento neutro, certo? Certo, gente? Eu vou explicar por que não é elemento neutro. Eu vou explicar, isso aí é óbvio, né? Elemento neutro. Bom, ela não é definida, não obedece a nenhuma dessas propriedades da subtração.
Por que não obedece associativa? Porque, ó, se eu tenho um número aqui, gente, certo? A, vamos supor, mais, desculpe, se eu tenho aqui, ó, A menos B menos C, certo? Então, para eu fazer isso aqui, ó, olha só, gente, como é, ó. Se eu botar aqui, certo? Deixa eu botar aqui. Se eu colocar isso aqui, A menos B menos C, isso aqui vai ser diferente, certo, gente? De eu colocar isso aqui, ó. A menos B menos C. Vai ser diferente, não pode fazer isso. Um exemplo que a gente vai falar é o seguinte, esse aqui, ó. Vamos supor, se eu tenho aqui, ó, 5 menos, certo? Vou dizer que A é 5, certo? Menos 4 menos 2. Isso aqui, vamos ver? Vai ser 5 menos, né? Aqui é 5 menos 4. Vai ser 5 menos 4. B não é 4 que eu falei? E C é o quê? Menos 2, não é isso? Menos 2. Presta atenção, gente. Vamos subtrair primeiro esse daqui, ó. 5 menos 4 menos 2 dá 2. 5 menos 2 dá 3. Certo? 5 menos 4 dá quanto aqui? 1. 1 menos 2 dá quanto? 1 menos 2 dá menos 1. Ó, 3 é diferente de menos 1, gente. Certo? A mesma coisa, vamos pegar agora essa parcela aqui, ó. 5 menos, a gente pegou isso aqui, 4 menos 2, né? Ou 5 menos 4 dá quanto? Dá 5 menos 4 dá menos 1. A gente pode fazer da seguinte forma também, trazendo para cá. Vamos fazer 5 menos 4 aqui dá quanto? Dá menos 1. Menos 1 com menos 2 aqui dá quanto? Dá. Só que aí, por quê? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque, gente, aqui ele está entre parênteses. Eu resolvi primeiro que está entre parênteses. Você viu que mesmo assim não deu certo. 5 menos 2, 4 menos 2 dá quanto? 4 menos 2 dá 2. 5 menos 2 dá 3. Que é diferente de 5 menos 4 dá quanto? 1. 1 menos 2 dá menos 1. 3 é diferente de menos 1. Então não tem associatividade. Né? Porque isso aqui, ó. Agora vamos tirar do parênteses. 5 menos 4 mais 2. Vou tirar do parênteses. Que também vai ser diferente, ó. 5 menos 4, tirar do parênteses. Menos 2, certo? Ó, 5 menos 4 dá quanto? 1. Eu tenho aqui, ó, mais 2. Que vai ser diferente de quê? 5 menos 4 dá quanto? 1. 1 menos 2. Ó, 1 mais 2 é 3. 3 é diferente de menos 1. Então, não existe associatividade, não existe propriedade associativa na subtração. Certo, gente? Não existe. A subtração ela não obedece à propriedade da associatividade, não obedece. Então, já provamos, já discutimos, já vimos que realmente não existe associatividade na subtração. Por isso que a subtração é uma propriedade, gente, limitada. A subtração, é uma operação limitada. A subtração, ela é vista no conjunto dos números naturais como uma operação, certo? Uma operação subtração. E no conjunto dos números inteiros, ela é vista como uma soma de número positivo com um número negativo. Ou seja, no conjunto dos números inteiros, ela vira uma adição de um número positivo com um número negativo. Ela só é representada uma subtração mesmo no conjunto dos números naturais. Por quê? Porque ela só vai ser diferença, só vai existir a diferença quando o minuendo ele for maior do que o subtraindo, né? Então, ela também não vai ser comutativa, por quê? Porque 2 menos 1, ele vai ser diferente de 1 menos 2. Não tem, e não obedece. Porque aqui, ó, gente,
2 menos 1 é quanto? É 1. 1, ele é diferente. 1 menos 2 dá quanto? Dá menos 1. 1 é diferente de menos 1. Então, não obedece à propriedade comutativa, certo? Elemento neutro também não obedece. Por quê? Ó, se eu tenho 2 menos 0, o elemento neutro da adição, da subtração, né? Se eu tenho 2 menos 0, ele vai ser também diferente. Ó. Se eu tenho 2 menos 0, dá 2, não é isso? Aí você vai dizer, pô, Thiago, mas 2 menos 0 2 menos 0, ele é igual a 2. Aí você está realmente se equivocando. Sim, beleza. 2 menos 0 é 2, certo? Beleza. Ok. Mas aí é o seguinte, o 0 ele é neutro. Se eu inverter o 0, ele vai ter relevância. Ele não vai ser neutro. Ele vai ter relevância na operação. Ó. Que é o contrário da soma, da adição. Ó. Se eu tenho aqui 2 mais 0, se eu somo o número a 0, eu não vou ter relevância. A mesma coisa, ó. Se eu somo um número a 0, não vai ter relevância, porque o 0 é neutro, de qualquer forma, ó, ele é neutro. Aqui não, se eu inverter, o 0 deixa de ser neutro. Então aqui, ó, 2 menos 0 dá 2. 0 menos 2, ó, ele já alterou a minha operação aqui, subtração. Ele já alterou. Então 2 ele é diferente de menos 2. Entendeu, gente? Então, a subtração ela não obedece a nenhuma dessas três propriedades aqui. Ok, gente? Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Vimos as operações e a definição de conjunto dos números inteiros e vimos as operações que são definidas no conjunto dos números inteiros. Fizemos a comparação do conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais. E o conjunto dos números naturais é uma ampliação do conjunto dos números inteiros. Vimos também as propriedades e a condição de existência de cada propriedade no conjunto dos números inteiros. Por exemplo, a condição de existência de uma subtração no conjunto dos números naturais. Observamos que a subtração ela só está definida para um caso, se o menuindo ele for maior do que o subtraindo. Então, por isso que ela não define totalmente a subtração no conjunto dos números naturais, que convencionou-se dizer que a subtração ela não é definida no conjunto dos números naturais, mas sim definida no conjunto dos números inteiros, que a subtração ela acaba sendo uma soma, uma adição de um número positivo com um número negativo. Vimos também que a subtração ela não obedece às propriedades da associatividade, comutatividade e elemento neutro. Então, gente, próxima aula já vamos finalizar o assunto de conjuntos numéricos, que vamos dar a relação de ordem, vamos fazer algumas proposições do conjunto dos números inteiros, vamos demonstrar essas proposições, fazer uma demonstração, e vamos falar da relação de ordem, vamos falar do princípio da boa ordem, né? Princípio do menor inteiro, do conjunto de números inteiros, e assim a gente finalizar com exercícios o assunto de conjuntos numéricos, para então a gente entrar com divisibilidade e algoritmos da divisão, né? Que é esse assunto de conjuntos numéricos, é um assunto muito importante, é um assunto base para a introdução de divisibilidade. Ok, gente? Gente, se inscreva no canal, compartilhe, deixe o like, ative o sininho para receber notificações, ok? Deixe os comentários, qualquer dúvida e sugestão. Eu agradeço muito a colaboração com esses 92 inscritos e vamos seguir mais para frente aí. Quero gente no meu canal se inscrevendo e assistindo minhas aulas, ok? Então, gente, um forte abraço, muito obrigado e até a próxima aula.